Horas. Vamos falar agora do assunto polêmico do fim de semana, que teve repercussão ainda hoje, que foram as declarações do senador Stephenson Valentim, que está aqui com a gente. Ele fez um comentário aqui, inclusive, na nossa mesa aqui, sobre a agressão de um policial militar a uma mulher com um bebê no colo, e depois sobre a suposta agressão sofrida pela deputada federal Joyce Hasselmann. Nos dois casos, o senador causou polêmica e foi alvo de notas de repúdio e ações de colegas de parlamentares. Vamos falar com o senador Stephenson Valentim. Senador, boa noite. Boa noite, Enio. Boa noite, Gustavo. Boa noite a todos que estão me ouvindo. Eu já vi algumas. O senhor já postou algumas coisas, já deu algumas declarações. O senhor achou que colocou mal a sua opinião com relação aos dois episódios? Ou, mais uma vez, o que o senhor falou foi deturpado pela imprensa? Bom, 30 segundos de live de quase uma hora que eu fazia pela manhã, tirar 30 segundos para avaliar só o que gostam, o que querem, mas não vim aqui justificar em relação a esse fato, não. Você achou que foi infeliz? Primeiro vou dividir as ocorrências. Vou dividir as ocorrências. Vamos falar primeiro da polícia, que foi o primeiro caso. Isso, vou dividir primeiro as ocorrências, porque senão tumultua de novo e eu fico mais uma vez, sendo mal interpretado. Errei no uso das palavras. Acho que quem não erra e não tem essa capacidade de reconhecer não é humano. Errei quando me expressei e utilizei verbos mal colocados. Volto a dizer que foi péssima a minha fala. Isso aí é notório, todo mundo já percebeu. Isso aí todo mundo já disse. Sobre o fato específico, eu estava conversando com uma pessoa que é motorista de Uber, que estava narrando o fato de uma ocorrência na Prudente de Moraes, em qual o Uber foi baleado pela polícia. E aquilo eu acho que aflorou o meu lado policial em relação a... Deve ter sido isso, eu atribuo a isso. A falar como policial naquele momento, não como senador, representante de um estado, eleito pela população daqui. Eu me arrependo de ter colocado as palavras equivocadas. Não sou a favor, Gustavo, não sou a favor da violência contra a mulher. O senhor não é misógino? Não sou, não, pelo contrário. Eu tenho um amigo travesti, eu tenho um amigo viado, eu tenho tudo. Eu falei viado, pronto. Homossexuais, entendeu? Eu tinha curiosidade de saber, Gustavo, como é que foi a ocorrência. Eu fiquei sabendo como foi a ocorrência. Acho que o policial não errou só com aquela atitude agressiva contra aquela mulher e a criança. Ele errou quando prevaricou, porque existem duas ocorrências em uma. Houve uma discussão dentro de uma residência que tem uma mulher idosa, cadeirante, de quase 90 anos, que passou por isso. Os vizinhos chamaram a polícia foi até o local fazer o trabalho dela, aquela ocorrência, e a senhora que estava com a irmã no braço era a irmã do neto. Olha só, a senhora de 90 anos é a avó do jovem que entrou na casa sob influência de álcool e destruiu lá alguns objetos que a vizinhança chamou e a polícia foi, e a irmã foi em defesa do irmão. Do rapaz que estava agredindo a senhora. Então agora, porque isso justifica a agressão? Não justifica, não estou dizendo que o policial está errado, mas eu queria entender. Vai ter gente que não vai insistir em dizer que eu estou querendo justificar a violência contra a mulher. Eu não tenho nenhum histórico de violência contra a mulher. Eu não tenho nenhum processo. Não, inclusive o senhor na entrevista aqui, o senhor foi muito claro. A gente questionou, inclusive, e o senhor disse o seguinte: olha, eu não sei quais foram as circunstâncias que levaram esse policial a agredir essa mulher. Eu falei com o policial. Eu preciso entender a história. Naquele dia mesmo. Eu falei com o policial extremamente arrependido, 26 anos de polícia. Ele é uma pessoa até muito reconhecida lá no município de Santo Antônio. Liguei para ele, tive curiosidade de entender, disse a ele, falei para ele em bom tom, que errou 2 vezes. Acho que a prevaricação foi tão maior quanto as outras ocorrências, porque deixou de fazer uma ocorrência e ainda causou outra ocorrência. Não justifica que, não estou justificando a lesão causada, porque não foi Maria da Penha, foi lesão corporal mesmo, foi violência policial contra uma mulher. Esse policial foi afastado? Ele está afastado e está respondendo. O sindicância está respondendo todos os procedimentos administrativos e também criminais. Tem que ser avaliado criminalmente. Capitão, você mudou o discurso? Não, agora eu entendi. Agora eu entendi tudo.
E preciso dizer para as pessoas que minhas palavras foram colocadas ali. Eu estava numa live informal que eu faço, eu estava indo para a academia, e a pessoa insistindo em perguntar sobre as ocorrências policiais. A verdade, Enio, é que as pessoas hoje exigem do político um certo posicionamento de opiniões sobre todos os temas possíveis. Isso vai ser uma releitura minha, uma revisão minha em relação a isso. Eu não tenho mais que estar falando, não. Nunca fui de falar, agora que eu vou parar de falar mesmo. Vou ver essa forma que eu estou agindo com tanta transparência nas minhas redes sociais, de colocar praticamente o meu dia a dia exposto para todo mundo ver. Eu me exponho muito mais a erros que qualquer outro político no estado do Rio Grande do Norte, porque eu me coloco muito mais à disposição em dar transparência e falar com sinceridade com as pessoas que qualquer outro. É o risco que eu corro, é o risco que eu corri e estou sofrendo. Cancelamento. O senhor é um produto de rede social. O senhor fez uma campanha com as redes sociais e sempre foi bastante aplaudido. Como é que tem sido essas últimas 48 horas? Olha, eu não ligo muito para as agressões que eu passo, não, sabe, Gustavo? Eu não sei se você sentiu a mesma coisa que eu senti quando você errou, você se equivocou nas palavras quando você estava usando o microfone em relação a Greta. A Greta. Acho que a gente já passou por isso, a gente sabe perfeitamente bem o que é um cancelamento, a gente sabe que é muito bem esse tipo de agressão nas redes sociais. É um tipo da sociedade que exige respeito, que exige não mas violência. Quer que sua mãe morra, quer que, né? Quer que minha mãe apanhe, quer que minha mulher apanhe. Eu nunca bati na minha mulher, pelo contrário. A verdade é que quem manda em casa é ela, eu sempre disse isso. Quem manda em mim é minha mãe. Acho que quem me acompanha sabe que eu pouco falo até do meu pai. Eu falo muito da minha mãe que me educou. Como é que eu poderia ser violento contra as mulheres se eu tenho referências sempre maravilhosas de mulheres na minha vida? Eu sinto, assim, durante esses 2 dias, a raiva das pessoas. Dá para sentir. O celular, ele fermenta isso, né? Hoje as redes sociais fermentam isso, e por isso que eu estou falando que seria um ponto de rever a saúde mental, a minha, no caso, se vale a pena eu estar fazendo tudo isso por uma população que, por um erro, um equívoco, uma palavra mal colocada, em um momento de tanto movimento que existe na sociedade brasileira de violência contra a mulher, de feminicídio, de agressões físicas e psicológicas, eu posso me expressar muito mal, e eu reconheço isso, reconheço que utilizei as palavras de forma totalmente errada. Peço desculpa a todas as mulheres, mas a raiva maior que as pessoas têm por mim é quase incompreensível, né? Eu errei, gente. Errei. Então, eu espero que as pessoas que me agridem nas redes sociais, espero que nunca errem, né? Eu espero que nunca errem, né, Gustavo? Porque a gente que errou e sabe também vir aqui pedir desculpas e reconhecer o erro, eu acho que é o maior papel do sexo masculino, acho que é o maior papel do ser humano, é reconhecer que erra. O senhor foi alvo de uma nota de repúdio da bancada feminina no Senado Federal, inclusive assinada pela sua colega, né? A senadora Zenaide Maia. Que, inclusive, colocou da assessoria dela para passar toda a nota de repúdio para todos os jornalistas. Além disso, a deputada federal Natália Bonavides afirmou que vai representar no Conselho de Ética do Senado o senhor por aquela fala, né? E também teve a declaração do senhor sobre a deputada Joyce Hasselmann. Mas só essas 2 perguntas aí. Como é que o senhor vê a nota de repúdio das suas colegas do Senado, que são pessoas que o senhor convive todos os dias, e da sua colega de parlamento, assim, de Congresso, como a Natália Bonavides? Eu sempre me relacionei muito bem, me relaciono muito bem, espero me relacionar muito bem ainda, não tenho raiva da Zenaide, nem por isso, por ela ter assinado nota de repúdio, eu acho que eu mereço mesmo todo o repúdio por o erro que eu cometi. Eu só não entendi, Enio, ouvinte, eu só não entendi, negreiros, o porquê que nenhuma senadora dessa procurou saber de mim, assim, ligou para mim e disse, Chico, e aí, foi o que aconteceu? Conta como é que foi sua versão. Eu só tenho 30 segundos de vídeo aqui. O que foi que você falou? Porque eu sempre assinei todos os projetos de lei, tudo que tramita dentro do Senado em relação a combate à violência contra a mulher, eu sempre fui contra. Eu votei na Simone Tebet, que é líder da bancada feminina. Criou-se uma bancada de mulheres, presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, o qual eu não votei. Eu votei na Simone Tebet e abri meu voto para ela. Se eu sou machista, se eu sou isso tudo que dizem, não leve em consideração isso. Pelo contrário, a senadora Cátia Abreu sabe o quanto eu sou cavalheiro com ela, dou chocolate para ela. Sempre respeitei todas as mulheres e vou respeitá-las. Entendeu? Tenho grandes amigas ali, como Selma, que saiu, como a Leila,
como a Mara Gabrilli, que eu tenho o maior carinho, maior atenção por ela, como é que eu poderia desrespeitar aquelas mulheres? Nunca. Você Entendeu? acha que no caso de Natália tem algum componente político ou vocês se dão, tem algum relacionamento? Não, dentro da bancada eu nunca tive nenhuma indisposição com ela, pelo contrário. Pelo contrário, se ela pensa diferente de mim, é dentro do respeito. Eu acho que caberia aos parlamentares, é tanto que se eu tiver que fazer algo contra um parlamentar do Rio Grande do Norte que eu entender que deva ser exposto, eu vou comunicá-lo. Quando eu falei de Jean Paul naquele dia aqui, do posicionamento dele sobre o fundo eleitoral, eu disse, era bom que ele estivesse aqui, e liguei para ele depois. E disse, Jean, citei você, falei isso, disse tudinho. Ele disse, não, obrigado. Eu acho que isso é um mínimo de ética que pode existir na política. Agora, por conta de um erro meu, os 2 anos de história recente, prematura na política ser esquecida, eu vou rever também tudo isso aí. Eu vou rever, como eu vou rever a minha atuação dentro das redes sociais ou em qualquer outra coisa. Porque... O senhor está abatido com... Não, a gente fica triste, né? Porque a gente tem família, cara. A gente tem família. Você não ficou triste quando você sofreu aquele cancelamento? A gente fica triste por quê? Porque não é só o senador X, não é só o capitão. Se fosse só eu na vida, tá tranquilo. Eu aguento essas porradas tudinho, pô. Pode bater. Entendeu? Tô aqui assumindo um erro, tô. Pode fazer representação, pode ir para na justiça. Eu aguento. Agora, quem não aguenta é minha mãe, quem não aguenta é minha filha, quem não aguenta é minha esposa, quem não aguenta, que nunca levantei a voz para elas. Agora, se alguma mulher na Terra foi agredida pelo capitão Stevens, que se manifeste, que mostre foi um vídeo ele batendo na mulher, ele gritando com a mulher, ele desrespeitando a mulher. Nunca fiz isso e nem vou fazer, porque eu sou um dos maiores defensores dela. Voltando à nota de repúdio das senadoras, Enio, o que eu não concordo é que no Senado tenha 2 pesos e 2 medidas. Se todos são iguais ali naquelas mesmas cadeiras, não que eu queira trazer aqui, relembrar, requentar um caso que aconteceu com o senador Irajá, que foi acusado por um estupro. E eu não vi uma nota de repúdio. Eu não vi uma senadora se manifestar. Então a mulher mentiu, né? Então foi isso. Mas não foi o sexo feminino que está acusando um homem, senador da República, filho de uma senadora? Por que o tratamento é diferente, então? Para o senador X é um tratamento, para o senador Irajá é outro tratamento. Então, não tenho preocupação com a nota de repúdio, não tenho preocupação com o conselho de ética, não tenho preocupação com o que vai acontecer com o mandato. Se tiver que perder a cadeira, eu vou ter que pedir desculpa à população do Rio Grande do Norte por esse erro, se assim for avaliado pelo Senado, que eu perca o mandato. Só não vou perder, Enio, por corrupção, por estar escondendo dinheiro dentro de cueca, por estar fazendo conchava ou estar fazendo tipo de jogo sujo que as pessoas talvez ainda não enxerguem. E comigo, talvez essa transparência e sinceridade seja uma falha, uma fraqueza para a política. Eu tento mostrar tudo, eu sou franco, eu sou aberto, eu nunca me esquivei de nenhuma pergunta dos senhores da imprensa, eu nunca fugi de nada, como estou aqui e vim aqui e vou permanecer aqui até acabar esse mandato, se assim não me tirarem o mandato. E com relação ao caso específico da deputada Joyce Hasselmann? Pois é, aquele caso específico eu me baseei, Enio, numa experiência de 16 anos de polícia. Vamos lá, estatística, mulheres. Onde acontece o maior nível de agressão contra as mulheres? É em casa. Dentro por quem? de casa. Pelo marido. Por qual motivo? Traição. O marido não aceita a traição, o marido não aceita que vá deixar ela, o marido não aceita essa situação, passa a agredir a mulher. Isso é estatística. Isso não é um achismo, isso é número. Então, a primeira hipótese que eu levantei, não foi afirmação, hipótese é teorias, pode ter sido, é uma delas. A primeira foi essa. A segunda, o que me fez entender que tinha sido substância entorpecente, é que como é que você passa 5, 6 dias para poder entender que foi agredida, lesionada, com múltiplas fraturas, e não sabe o que aconteceu. De uma forma ou de outra, você devia estar sob uma substância entorpecente, que não sabe o que aconteceu. Mas tudo isso aqui são suposições? Capitão, o senhor tem como provar que eu uso droga, como ela afirmou? O senhor está com GSI? Não estou com GSI, eu não estou com o governo, não sou bolsonarista, eu não sou petista. Mas o senhor não acha que o senhor foi um pouco infeliz quando falou assim, chifre ou pó? Então, eu não estou me baseando, eu não estou dizendo que foi uma hipótese que eu levantei justamente por essas estatísticas, a qual eu tive experiência policial. Pode ser grosso, pode ser rude, não pode ser rotineiro ouvir isso, porque eu estava numa live informal e todas elas eram informais, é por isso que eu estou dizendo que vou rever muita coisa na minha vida a partir de agora, entendeu? Vou passar menos tempo na parte virtual, as pessoas agora vão ficar sem saber o que eu estou fazendo,
como qualquer outro político. Não é de 8 para 80, senador, não seria mais... Mas não foi de 8 para 80 comigo agora, nesses Sim, 2 dias? Mas assim, há uma população que está no calor do cancelamento e há um jogo político. O senhor é cotado como candidato a governador, o senhor atrapalha interesse não só aqui no Estado como no Senado. Então, assim, o senhor não sabia que existia esse jogo pesado? Que a gente sabe que existe a sujeira na política, isso é notório, mas eu tento fazer da forma tão clara as minhas coisas para eu não participar disso. E a sua pergunta dizer que é de 8 a 80 é porque isso prejudica, está me prejudicando. Isso, eu estar respondendo, eu estar dando satisfação, eu estar interagindo com as pessoas, eu estar dando ali explicações, eu mostrar para as pessoas o que é de interesse público e elas não estarem nem aí. Ora, eu posto uma coisa que é de política interessante, ninguém vê, ninguém comenta, uma coisa que seria para as pessoas se interessarem, porque é um parlamentar, um senador que está no mandato. Aí você posta qualquer outra coisa e dá muitas curtidas. O senhor falou uma coisa que me chamou a atenção, que o senhor disse assim, olha, eu aguento a pancada, eu suporto tudo. Mas minha mãe, minha filha, minha esposa, em algum momento elas disseram para o senhor que o senhor foi desrespeitoso nessas afirmações? Ou não, elas não falaram nada? Falam, né? Falam. Minha mulher fala todo dia para eu parar de ficar no celular, né? Acho que qualquer esposa que tá me ouvindo fala pro marido a mesma coisa. Ele vai dormir, acordar, tá com o celular do lado, igual o Gustavo aí. Igual o Gustavo, a gente dá mais atenção ao celular que hoje é a própria cônjuge, né? Então isso que eu tô falando que é para reavaliar. Mas são as agressões na própria rede social que as mulheres fazem com as próprias mulheres. É uma sociedade que pede paz, que eu não entendo, que quando pega um delinquente na rua, pega um assaltante, desce do cacete e fica dizendo que tem que matar mesmo. É a mesma sociedade que torce por uma pena de morte, muda a Constituição, que é uma causa pétrea para condenar a morte. Ah, capitão, o senhor mudou o discurso? Não, eu continuo dizendo que vagabundo tem que apanhar mesmo, que vagabundo tem que sofrer. O senhor acha que toda essa repercussão nesses 2 casos pode ter alguma consequência político-eleitoral? O senhor já buscou algum advogado, algum assessor para saber? A consequência política, se eu perco voto, se eu perco capital político, Sim, é isso? É isso que também, você quer dizer? Também, ou até o mandato, de Não, repente. mas não estou preocupado com isso, não. Se perder o mandato, tá tranquilo. Eu já disse aqui, se eu perder o mandato por esse motivo, gente, tem motivo tão pior dentro do Senado, dentro da política. Tem motivo de corrupção, tem motivo de tanta coisa. Já vi senador dar tiro no outro lá dentro, sem nem se perder o mandato. Aconteceu dentro da história do Senado, quer dizer que pelo fato de eu ter... E olha que a Constituição tem essa previsão de proteger o parlamentar pela fala. Verdade. Tem essa previsão. Tem. Eu poderia dizer assim, eu poderia estar usando o artigo lá da Constituição, 53. Os senhores parlamentares têm essa prerrogativa, sim. Pois é, olha só, eu poderia estar usando isso. Eu não estou usando. Eu estou usando aqui como cidadão, nem como senador. Porque pode ser que as pessoas hoje não entendam, pela essa minha prematuridade na política, que eu não tenho esse mesmo traquejo, a mesma experiência, ou talvez eu não me esquive, não me esconda de certas opiniões ou pensamentos, a qual eu disponho para as pessoas e elas interpretam como desejar. Como pegaram 30 segundos de uma live e fizeram o que fizeram. Não estou aqui me justificando para dizer, estou me vitimizando. Não, eu assumo e sei as consequências. Assume o erro. Assumo e sei que se perder capital político, está tranquilo. Perfeito, a população é livre para isso. Agora a população não é livre para revidar na mesma proporção uma agressão. Na mesma proporção a sociedade que quer paz, tranquilidade. Perfeito, eu errei. E agora? Vai continuar me agredindo? Vai continuar agredindo minha mulher, a minha filha, a minha mãe? Você vai continuar agredindo o que já passou? Então você não quer paz, você quer realmente isso que o Gustavo disse. Você quer mesmo desgaste político. Pode desgastar politicamente. Agora não me desgaste moralmente, não, porque eu não tenho mancha moral na minha vida, não. Apresente um processo, um inquérito, uma falha minha que você diga assim, você bateu na mulher, você agrediu uma mulher. Não tem. Eu sou contra a violência feminina. Sou contra, e volto a dizer. Totalmente. Me expressei errado? Naquele dia sentei aqui e falei, eu não sei o que aconteceu. Porque as pessoas talvez não queiram ouvir, Enio, é que tudo tem um motivo. Tudo tem uma causa. E essa causa, esse motivo, não justifica a violência. Perfeito. Mas o que eu queria entender naquele momento é, se o policial não tinha motivo nenhum para agredir uma pessoa, ele tá louco, pô. Tirando essa causa de mulher, o senhor é uma pessoa autoritária? Não. Muitas vezes eu sou intransigente. Autoritário, não.
Eu sou intransigente, que é uma coisa bem diferente. Autoritário é impor, de qualquer forma, o seu pensamento certo ou errado. Senão, eu não estaria me dobrando, não estaria cedendo, porque o infalível senador Stives, que nunca erra, que nunca falha, está aqui exposto. E outra coisa, um detalhe que tem na segurança pública. Se fosse uma policial FEM que não tem, dentro daquela viatura para conter aquela mulher. Então, até isso a gente tem que avaliar hoje para a segurança pública. Eu saí hoje da Secretaria de Segurança, um encontro que eu tive com o Coronel Araújo, para questionar que os 2.500.000 que eu enviei para a segurança pública em 2019 era para incluir as câmeras de monitoramento, Enio. Essas câmeras de monitoramento é tão importante que já tem estatística em São Paulo e em Santa Catarina que diminui o número de incidência, o número de ocorrências de violência policial. Não é só contra a mulher, não. É contra qualquer pessoa. A deputada Joyce Hasselmann, na saída da delegacia hoje, ela chamou o senhor de canalha. Ela pode me chamar de quem quiser. Entendeu? Ela pode chamar de quem quiser, é o direito dela. Ela é parlamentar também, ela deve estar protegida. Agora, se eu me ofendo ou não, não sou. Não sou. Eu não me acho isso. As pessoas que me ofenderam, como eu estou dizendo, Enio, não ofende o capitão Stives, não ofende o senador Stives. Eu tenho certeza que eu não sou agressor de mulher, que eu não violento mulher, que eu não perturbo a paz da mulher. Pelo contrário, a perturbação vem para quem está próximo a você. Senador Stiveson, eu queria aqui agradecer mais uma vez a sua presença aqui para tratar da gente um assunto tão árduo, né? Fica aí à vontade, os microfones da rádio, para o senhor se dirigir aos ouvintes da 96 FM. Só um minuto antes dele falar, só que ele tocou aí umas 3 vezes em relação ao meu caso aí com Greta. Não, mas eu não citei para provocar você não. Não, muito pelo contrário, não é essa minha fala não, tenha calma. É muito pelo contrário. Quando aconteceu o fato... Eu quero falar, porque é uma experiência semelhante, porque o senhor falou aí várias vezes de se pegar 10 segundos, 30 segundos de uma fala de 1 hora. E eu senti isso, eu perdi 4 empregos, perdi 12 patrocínios no mesmo dia, mais de 25 mil reais por mês de prejuízo eu tive na época. Silvinho estava comigo na mesa quando era 96 minutos. No 96 minutos, e eu vi meu mundo, Stiveson, desabar. Eu errei, também como você, no dia seguinte vim aqui na bancada pedir desculpas, mas chega um ponto e uma coisa que me achou interessante era o seguinte: eu passei um dia para sair daqui, para ser demitido daqui, mais um dia para ser demitido da TV Tropical. E quando eu saí da casa do senador Zé Agripino, que eu fui lá para me desligar da Tropical, aí ligou um repórter para mim da Veja, eu lembro bem, ele se identificou que era repórter da Veja, aí ele, isso, eu disse, amigo, eu fui demitido. Eu perdi 4 programas, perdi meus patrocinadores privados, tudo. O que é que você quer mais? Sabe? Qual é a punição? E aí você está falando da sua família, porque as pessoas, quando passavam a mensagem para mim, eles diziam assim: eu quero que sua filha seja estuprada, eu quero que sua filha seja morta. Era esse tipo de mensagem de gente do bem, que eu era a pessoa do mal. Então eu falo isso assim, de quem já passou por uma experiência de uma crise mundial, porque eu fui notícia no Le Monde, né, O País, em jornais aí, da Europa. Depois de 90 dias, voltei para cá e voltei para Tropical. Muita gente disse que foi um combinado, ninguém sabe o que eu passei. Até os cacetes que eu e Enio nós pegamos na época, a questão de diálogo, uma série de coisas. Mas a vida da gente não pode ser recortada. E aí eu digo muito tranquilamente ao senhor que a gente não se dá bem, inclusive temos processo da justiça. Mas é fato. Pergunta, o juiz está lá sendo julgado. A vida da gente não pode ser recortada. Mas a gente se respeita. Sim. A gente se respeita, porque quando isso aconteceu com Vossa Excelência, eu não falei nada. Em 30 segundos, tá entendendo? As pessoas julgam por causa de um fato. E há uma questão de interesse político muito grande por trás. Eu sei como é que o meu caso saiu daqui do Rio Grande do Norte e foi para o 247, para o Diário do Centro do Mundo, para a revista Fórum. Eu sei essa minha disciplina, eu sei como é que funciona isso. Então, só digo uma coisa para o senhor: se acalme, fique tranquilo que isso daqui a 48 horas passa. Se o senhor for mesmo um misógino, um agressor de mulher, volta à tona. Isso mais cedo ou mais tarde. Se não for, é uma frase infeliz. Mas as pessoas ficam com isso. Por quê? Quem fala, e ele é parlamentar, ou seja, fala, tem que falar,
pode errar. Como a gente também, eu, você, Silvio e todos os outros comunicadores, jornalistas que temos aqui na 96 e outras rádios, em algum momento a gente pode dizer uma frase fora de contexto ou até dentro da que a gente pensa. E aí o senhor tem um problema que o senhor está falando da sala da sua casa, da cozinha da sua casa, e você pensa que está em casa. Você está falando para o mundo. É verdade. Enio, se me permitir, Pois não. só pegando em momento algum eu quis trazer à tona essa... Mas para mim é um assunto super tranquilo que eu gosto de essa falar. notícia, porque você deixou claro que você não simpatiza comigo. E eu acho isso bacana porque eu lhe respeito da mesma forma. A gente até brinca, como brincou a entrevista passada aqui em relação a isso. Quando saiu aquela notícia, acredito que eu não achei bom. Eu, sinceramente, por mais que você bata em mim, que você me esfole vivo nas redes sociais aqui no rádio, eu não achei bom. Eu não achei bom porque, primeiro, você, era aquela criança, era uma situação. Eu poderia ter ido para minhas redes sociais e dizer, tá aí, falastrão, tá aí, seu babaca, tá aí, seu... Poderia ter feito isso. Poderia ter aproveitado o momento da sua falha, da sua fraqueza ali e ter utilizado tudo aquilo. É o que estão fazendo agora comigo. É o que estão fazendo agora comigo. Entendeu? Porque ninguém foi lá, como eu fui hoje na casa daquela mulher, saber como é que ela está psicologicamente. Ninguém foi lá. Eu fui hoje em Santo Antônio. Na live eu disse, eu vou em Santo Antônio, fui para saber da ocorrência. Ninguém quer saber como é que está o policial de 26 anos de polícia arrependido pela besteira que fez. Mas está lá, excretado. Só de passagem, aquela mulher que foi agredida pelo policial, acredite, pode ser vítima no Rio Grande do Norte todinho, mas na cidade dela não. Incrível, Enio. Incrível como ela não é a vítima do policial que foi agredido. Só estou dizendo porque a própria vizinhança fazia gestos ruins, negativos. Eu fui lá na casa dela, falei com a avó dela, com a senhora de 90 anos, que é cadeirante. Eu não fui coagir, não fui pedir para tirar processo do policial. Pelo contrário, o policial ele tem que pagar mesmo, ele tem que ser punido, e punido exemplarmente para evitar. Agora o policial também, pelo erro dele, vai ser punido dentro do Código Penal Militar, que é muito mais pesado. Tá lá, ele também tem família, errou. Gente, se desse a chance para o policial, por não dizer assim, gente, eu errei, me excedi. Quem não erra nessa vida, quem não se excede nessa vida, quem é tão perfeito na vida que atira pedras nas redes sociais, que não pode cometer erros. Agora, quando alguém errar, ou um outro parlamentar da bancada do Rio Grande do Norte cometer alguma falha, algum erro, que não seja por corrupção, que aí eu vou falar, mas se for na vida particular dele, na opinião dele, como qualquer tema, você nunca vai ver o Capitão X falar nada. Sabe por quê? Porque o nome disso é ética. O nome disso é, no mínimo, ética. Ele que se responda com a população. Não precisa de mais um senador ou de mais um político para fazer rinha, não. Para inflamar a situação, não. Não estou tirando aqui o direito da deputada, nenhuma, de colocar um processo contra mim, não. Isso aí, lá na frente, eu resolvo. Mais uma vez, eu pedi desculpa à população do Rio Grande do Norte pela minha franqueza, transparência, ou pela minha... Não sou truculenta, por mais que as pessoas querem fazer essa imagem minha. A Joyce Hassman, ela usou uma frase que o Negreiro sempre usa de mim, Enio. Montanha de músculo sem cérebro. Não, é um corpo à procura de um cérebro. Isso não me ofende, isso não me ofende, isso não me agride. Eu espero que as pessoas entendam isso. Quer ofender o Capitão Stevenson? Ofenda ele. Ofenda ele, só ele. Ofenda o senador Stevenson. Não ofenda minha mulher, não ofenda minha filha, não ofenda minha mãe. Tá bom? Por quê? Porque da mesma forma que você, mulher, quer respeito, agora respeite quem não tem nada a ver com isso. Pode quebrar o pau nas costas do Capitão Stevenson, eu aguento. Pelos erros que eu cometo. Agora, em pessoas que não tem nada a ver, não. Você disse que perdeu dinheiro, perdeu patrocinador, perdeu tudo. O pior que a gente perde é a paz familiar. É a instabilidade familiar causada por uma situação como essa. Tá bom? Por uma falha, por um erro. Senador Stevenson, muito obrigado mais uma vez pela presença aqui na 96 FM.